vamos lá, é o nosso terceiro encontro online. Nós estamos indo para o módulo 3, mas a gente precisa encerrar ainda o módulo 2. E no próximo encontro a gente vai fazer uma revisão da parte teórica dos 3 módulos. Como eu falei ainda há pouco, as atividades, quem deixa de fazer vai só virando uma bola de neve, né? Porque toda semana tem. A nossa programação, em maior parte, a carga horária é para a realização das atividades. Então, se você deixa de fazer, na outra semana já tem mais. Então, vai virando uma bola de neve, vai só acumulando. Não vou ficar pegando no pé de ninguém em relação à atividade. É cada um se organizar e procurar fazer o que ficou para trás. E procurar fazer também, por exemplo, ficou para trás, se organizar para não atrasar de novo, né? Para não acumular. No início, as atividades são bem mais fáceis, mas a tendência é, com o desenvolver da parte teórica, a tendência é ficar mais complicado, né? Então, se você demora de responder, vai ficar mais difícil para você. Então, eu recomendo olhar para o que ficou para trás, adiantar e não atrasar daqui em diante, certo? Então, no último encontro, a gente começou falando sobre 2 elementos aí, pulsação e figuras musicais. Né? A pulsação é considerada a menor unidade da música. Ela pode ser regular ou irregular. Quando regular, significa que por um determinado intervalo de tempo ela se repete. Irregular, não. Ela não tem um padrão. Ela acontece de maneiras indiscriminadas. É perceptível ou não, e no nosso caso nós estamos falando da pulsação que é perceptível, e ela determina a velocidade da música, né, que nós chamamos de andamento. Essa pulsação nós temos indicado na velocidade dos hinos. Então, todo hinário tem na parte superior, salvo engano, direita, a indicação de qual deve ser a velocidade. Aí tem como referência uma determinada figura. A figura, como nós vimos na aula anterior, são símbolos que representam a duração dos sons. Então, como é que o músico descobre qual é a duração ou não de uma determinada nota, né, de um determinado som? É através da figura. Então, a nota ela passa a ter formas que indicam qual deve ser a duração dela. Então, aqui nós temos um exemplo aqui mesmo no próprio slide. Ó. Isso aqui é uma nota musical. Ela tem 3 elementos. Quem é que lembra desses elementos? Por exemplo, esse primeiro aqui, qual é o nome dele? Qual é o nome desse elemento? Deixa eu colocar aqui para carregar. Cabeça, tá lembrado? A nota, ela é composta por cabeça. A figura, ela pode ter ou não esse elemento. Quem é que lembra o nome dele? Haste. A haste, exatamente. E pode ter esse outro elemento também. Qual é o nome dele? Colchete, né? Acho que alguém tentou falar isso, acabou dando microfonia. Então, nem todas as figuras vão ter esses elementos, mas todas têm a cabeça. Então, você pode ter aqui uma cabeça aberta, ela vai ter um nome, ela pode ser uma cabeça fechada com haste, ou ela pode ser uma cabeça aberta com haste, e ela pode ter a partir de 1 até 4 colchetes. Então, cada forma em que ela for representada, ela vai ter um nome diferente. E para esse nome vai se atribuir também um valor diferente. Então, a pulsação, ela é a menor unidade do ritmo, e as figuras são as representações de tempo das notas. Então, cada nota ela tem uma forma diferente, né? A gente vai trabalhar aí com 7, são 7 formas diferentes. Essas 7 formas, elas determinam valores diferentes. Você vai ter aqueles com maior duração e vai ter os de menor duração. Então, tendo então como ponto de partida a pulsação, que é a menor unidade de tempo, né, musicalmente falando, a organização das relações temporais da partitura de que nos fala Coelho Reuter se dá através da utilização das figuras musicais. Aí na aula passada a gente viu, né, como eu acabei de repetir aqui, esses elementos que compõem a figura, né, a representação dos valores das notas.
toda nota vai ter a cabeça, mas nem toda nota vai ter a haste e nem toda nota vai ter o colchete. Tá bom? A paz de Deus aí para os irmãos que chegaram agora. Irmão Antônio, salvo engano, acho que entrou agora, não foi, irmão Antônio? Então, a cabeça da figura ela tem uma forma elíptica, ela não é exatamente uma bolinha, ela não é um círculo, né? Ela é esse formato aqui meio achatado, né? Como se fosse o formato de um ovo deitado, que é chamado de elipse. Então, ela tem a forma elíptica, ela pode ser aberta, quando eu falo aberta, é esse branco interno dela, ou ela pode ser toda pretinha, toda fechada, certo? Então, ela pode ter um haste, como eu falei, para baixo ou para cima, depende da posição dela em relação àquele conjunto de 5 linhas e 4 espaços, né, que são chamados de pentagrama, a gente vai ver daqui a pouco. E pode ter também ou não bandeirola ou colchete, certo? Então, o que são figuras? São representações que as notas têm e que através dela a gente define a duração dos sons, certo? Aí nós temos 7 figuras. A primeira é chamada de semibreve, ela só tem a cabeça aberta. Quando essa cabeça aberta vem com haste, aí a gente chama de mínima. Quando a cabeça é fechada, semínima. Quando acrescenta um colchete, é colcheia, 2 colchetes, semicolcheia, 3 colchetes, fusa, 4 colchetes, semifusa. Então, essas 7 figuras, elas representam as diferentes durações dos sons. E é sempre nessa ordem aqui, ó. A maior figura é essa primeira, as demais são frações de uma das outras. Por exemplo, a semibreve é a maior, a mínima vai ser a metade dela, semínima a metade da mínima, cocheia a metade da semínima, semicocheia a metade da cocheia, fusa metade da semicocheia e semifusa metade da fusa. Então, uma é a fração da outra. Qualquer que seja o valor atribuído a uma semibreve, as demais vão ser frações dela. Então, da mesma forma que existe as figuras que representam a duração dos sons, existem também as figuras que representam a duração do silêncio. A que representa a duração do silêncio, você vai ter na quarta linha do pentagrama esse retângulo preto, né, todo preenchido. Na terceira linha, a figura da mínima, você vai ter essa representação aqui, né, de um retângulo na terceira linha. A figura que aparenta um dedo, né, indicando um. Você tem aqui a figura da semínima. E a partir daí, as figuras são representadas por hastes e colchetes. Com o colchete é a figura da colcheia, com 2 colchetes, figura da semicolcheia, 3 colchetes, figura da fusa, 4 colchetes, figura da semifusa. Então, geralmente, quando nós vamos estudar as figuras, nós trabalhamos com um tipo de compasso de 4 tempos. A gente toma como referência esse compasso que vale 4 tempos. Compasso é como uma determinada música ela está dividida em partes menores. Ou seja, se eu falo que um compasso tem 4 tempos, significa dizer que aquele compasso ele está dividido em quatro tempos. Ou seja, cada pedaço dele, que é representado por uma linha vertical, Tá a ouvindo? gente chama de compasso. Vou ver se eu tenho aqui uma partitura só para poder representar, explicar melhor aqui para você. Esse aqui eu não botei, não. Mas deixa eu colocar aqui. Vai estar com o caderno perto? Não. Fecha a cueca, moço. Daniel, quer falar, Daniel? Não. Certo. Eu pensei porque você levantou a mão aí.
Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí vocês vão visualizar aqui. Eu mandei um negócio para aceitar aí. Oi? Alguma coisa aí no chat. Um link. Não precisa aceitar, não. Já está visualizando aqui. Pode ir, Ah, tá bom. lá, tá bom? Vamos lá. A música, da mesma forma que num caderno a gente já tem lá, ó. Fazer meio tortinho aqui. Deixa eu ver se tem algo mais reto. Não, tô conseguindo não. Espera aí. No caderno, para a gente escrever, só bastam 2 linhas. É isso? Tá meio torto aí, gente, mas dá para entender. Bastam 2 linhas e entre as linhas a gente escreve as palavras. Na música, não. São precisos 5 linhas para você poder colocar as notas. Essas 5 linhas, você pode utilizar 9 possibilidades, a princípio, né, do que a gente chama de pauta central, que vão ser as 5 linhas e 4 espaços. Ou seja, a depender da posição da nota, se ela estiver em cima da linha, se ela estiver entre linha, né, ela recebe um nome específico. E eu ainda tenho mais 5 linhas e espaços imaginários superiores e tenho 5 linhas e 4 espaços inferiores. Aí o que é que acontece? A figura que representa o silêncio, que é a da semibreve, ela fica na quarta linha. Ela é representada assim, só que aqui ela é toda preta. Ela é toda preta. Deixa eu ver se tem alguma caneta que preenche aqui. Ela é toda preta. Já a da mínima, ela fica na terceira linha. Aquele retângulo na terceira linha. Então, na quarta linha, você tem a figura da semibreve e na terceira linha, a gente tem a figura da mínima. Certo? Deixa eu voltar de novo aqui para o slide. Daqui a pouco eu volto para a área. Da mesma forma que para cada figura você tem a representação do som, para cada figura eu vou ter também a representação do silêncio. Então, para quem está iniciando a parte teórica agora, é importante você saber identificar a forma delas, né, os elementos que compõem as figuras, as suas respectivas figuras de silêncio, e ainda mais um número que representam elas. Então, por exemplo, a gente toma como referência um compasso que é chamado de quaternário, que é aquele compasso que é dividido de 4 em 4 tempos, que ele possui, no máximo, um conjunto de um compasso, ele tem, no máximo, 4 tempos. Então, a figura que ocupa esse compasso sozinha é a semibreve. Então, em um compasso quaternário, em que a semibreve ela vale 4 tempos, a mínima vai valer a metade. Então, a mínima vai valer 2. Se a mínima vale 2, quanto vai valer a semínima? Quem responde rapidinho aí, a semínima vai valer quanto se a mínima valer 2? Vai valer 1. Exatamente. E a cocheia vai valer a metade da semínima, que é quanto? Meia. Meio tempo. A semicocheia vai valer a metade de meio, a gente fala um quarto de tempo. A fusa vai valer a metade de um quarto, que é um oitavo. E a semifusa vai valer a metade de um oitavo, que é um 16avos. Certo? Sempre vai ser assim. Em um compasso em que a semibreve vale 4, a mínima vai valer 2. Se a semibreve valer 2, a mínima vai valer 1. Se a semibreve valer 1, a mínima vai valer meio. Certo? Por que eu estou falando assim? Porque existem vários tipos diferentes de compasso. Você vai ter compasso em que ele é contado de 4 em 4 tempos, você vai ter compasso contado de 3 em 3 tempos, e você vai ter compasso contado de 2 em 2 tempos.
Então, em um compasso de 4 tempos, só basta uma semibreve para poder preencher o compasso todinho. Por isso que existe esse número 1. Esse número 1 é a identidade da semibreve. A gente toma como referência o compasso de 4 tempos, porém, qualquer que seja o compasso, o número 1 sempre vai representar a figura da semibreve. Então, vocês precisam também memorizar que quando vocês virem em uma determinada partitura um número 1, isso a gente vai ver mais adiante, esse 1 representa a semibreve. Em um compasso de 4 tempos, para preencher com mínimas, é necessário 2. Então, o número que identifica a mínima, a mínima é necessário 2 mínimas para preencher o compasso, o número que representa ela é 2. Para preencher um compasso de 4 tempos, em um compasso quaternário, a gente precisa de 4 semínima, ao número 4. A gente precisa de 8 cocheias, ao número 8, 16 semicocheias, ao número 16, 32 fusas e 64 semifusas. Certo? Então, eu preciso memorizar isso. 1 é semibreve, 2 é mínima, 4 semínima, 8 cocheia, 16 semicocheia, 32 fusa, 64 semifusa. Aí aqui pediu para que vocês olhassem no hino, as figuras que aparecem no hino 131 e 197. Aqui já são os exercícios que está indicado na atividade como exercício do MTS. Lá aparece como um livro. Rapidinho. Como um livro não, assim, a informação que consta no plano de ensino referente a essa atividade, plano de ensino não, plano de curso. Tá travando para mim. É a instabilidade aí da internet provocada por causa da chuva, né? Então, todas as semanas pares, semana 2, semana 4, semana 6, vocês vão ter exercícios do MTS. Lá na programação vai estar livro MTS. Vou compartilhar aqui como é que está representado. Livro MTS. Mas e para quem não tem o MTS? De novo, eu já falei, usa a versão digital. Ah, tá. Não tem problema você não ter a versão impressa. A gente usa digital. A gente não está fazendo quase tudo aqui digitalmente. Deixa eu ver aqui, ó. A internet vai demorar a oscilar um pouquinho, né, por conta da velocidade. Então, aqui, ó, semana 2, a gente vai ter, ó, lá no finalzinho, livro MTS, se refere ao nosso método de teoria e solfejo. Exercício 8 e 9. Na semana 6, hoje nós estamos na semana 3. Não, semana 3 não. 1, 2, 3, 4. Na semana 5. Nós estamos na semana 5. Tá vendo? Os exercícios são esses aqui. Vídeo aula de revisão. Como sempre, vai ter uma vídeo aula de revisão, porque não dá tempo para entrar na TV toda. A gente usa alguma aula gravada na internet. Exercícios, módulo 3. Esse texto aqui, ó, é a seção lá do Moodle. E o exercício, ele tem esse nome, ó, 05, exercício, página 15, 16. Lá vai ter exatamente esse nome. Vou para lá rapidinho, para não ficar dúvida. Compartilhar a tela, acho que fica melhor. Então, por exemplo, estamos aqui, semana 5, módulo 3, vídeo aula de revisão, e o exercício, vamos aqui rapidinho lá para o Google Sala de Aula. Olha como é que eu faço. Ó, o Google, abri o Google, digita lá Google no seu navegador. Isso para quem está usando notebook. Você tem que ter a conta do Gmail, tem que estar logado. Clicou aqui nesses pontinhos, ó, procura aí
o aplicativo Google Sala de Aula. Olha ele aqui, Google Sala de Aula. Para quem já está cadastrado na turma, vai aparecer aqui nas opções. Então, abriu, tá aí, Google Sala de Aula. A gente vem aqui em atividades, como estamos no módulo 3, lá falou o quê? Para vocês virem, ó, a videoaula vai estar aqui, a videoaula de revisão, e aqui onde está módulo 3, é o slide da aula, e vem aqui em exercício, ó, esse primeiro exercício aqui, é para vocês fazerem. Nessa semana. Na outra semana já vai ser esse outro exercício aqui. Voltando para aqui, quando nós formos para a semana par de novo, a gente vai ter aqui no finalzinho, ó, o livro MTS, são os exercícios do método de teoria e solfejo da página 17 e 19. Certo? E aqui ainda está pedindo, ó, participe do fórum. A gente vai estar finalizando essa semana o fórum. Na próxima aula a gente vai estar discutindo o que foi que vocês responderam e finalizar as discussões a respeito disso. E aqui o segundo exercício, ó, módulo 3, onde é que está o módulo 3 aqui? Exercícios módulo 3, exercícios módulo 3, e o exercício, é o nome do arquivo, 06-exercícios, páginas 17 ou 19, que é o nome que aparece aqui, tá vendo? É o nome do arquivo. Isso aqui é o nome do arquivo. Então, é isso que vocês vão ter que responder nessa semana. E aí sempre tem também na semana par as atividades complementares, que é lá no finalzinho, atividades complementares do módulo 3, acentuação métrica. Você tem os áudios explicativos sobre a acentuação métrica, tá bom? Aqui, material. Ouvir os 2 áudios postados. Só isso. Eu só vou só ouvir os 2 áudios postados. Então, do módulo anterior do exercício, a gente vem aqui, exercício, módulo 2. Nós temos esse exercício aqui, que foi solicitado. Eu vou discutir só algumas questões, para a gente não perder tempo. Aqui só foi assim, ó. Circule figuras de som e marque X acima das figuras de silêncio. Então, todas que tiverem uma elipse figuras de som. O que não tiver uma elipse, esse círculozinho oval aqui, aí vai ser figura de silêncio. Então, você circula as figuras de som e marca um X nas que forem de silêncio. Aqui embaixo, ó, escreva no traço o nome da figura. Aí é bom para quem ainda não está familiar. E uma coisa que aqui no Classroom, lá no final, tá aqui a atividade avaliativa. É as provas? Rapidinho, Daniel. Eu vou te pedir para você apertar o botão aí, ó, levantar a mão, para não interromper abruptamente, senão você quebra o raciocínio aqui, tá bom? Você levanta a mão aí, que eu vou te aguardar aqui. E aí, quando eu terminar de falar aqui, eu te explico o que foi que você colocou aí, tá bom? Aí, o que é que acontece? Para quem ainda não se familiarizou, ele vai responder essa atividade, depois ele vai comparar com o que consta aqui no nosso... aqui. O que consta no nosso slide. Compara aqui, ó. Viu lá se a figura você colocou de forma correta. Tá vendo? Compara. Tem um nome aqui, olha lá, qual é a figura que tem um colchete e um haste, cabeça fechada. Qual é o nome dela? Colcheia, beleza. Então, responde e vai lá conferir, tá bom? Outra coisa, exercício com os hinos também, ó. Pega o inário. Quem não tiver o inário também pode estar utilizando a versão digital, né? Se for o caso, pode solicitar no grupo que a gente posta. Ah, eu não tenho inário, mas é muito difícil não ter, mas caso acontecer de alguém não ter inário impresso, ele pode utilizar a versão digital para fazer exercício. Então, desenhe as figuras que se encontram no hino 131. A mesma coisa do hino 197, hino 4, hino 2, e assim sucessivamente. E aí vem outra questão aqui, ó. Desenhe no traço a figura solicitada. Vale a metade da semibreve. Lembra aí que eu falei para vocês que cada figura ela representa a fração de uma outra figura. Então, a figura que é a metade da semibreve, nessa ordem aqui, ó, é a que fica embaixo da semibreve. Qual é a figura? Que está abaixo da semibreve aqui.
Semínima? A mínima? A mínima, isso, Daniel. Então, aqui, ó, a figura que vale a metade da semibreve é a que está embaixo, é a mínima. A figura que vale a metade da mínima é a que está embaixo dela, ó. A figura que vale a semínima é a que está em cima, cheia, né? E assim sucessivamente. Outro item, ligue as figuras com as barras, as figuras sem barras. É porque aqui, ó, aqui nós temos as mesmas figuras, porém elas estão representadas de forma diferente. Aqui elas estão separadas e aqui elas estão unidas por barras. Então, por exemplo, a colcheia, ela pode ser representada dessa forma aqui, separada, como ela pode ser representada aqui dessa forma, que está aqui no alto. Ó. Você tem duas figuras ligadas por uma barra. A semicolcheia, ela pode ser representada assim, separadamente, como ela pode ser representada assim. Com duas barras, da mesma forma que a semicolcheia, da mesma forma que quatro colcheias. Tem alguém com áudio no carro, gente. Ó. O bagulho tá chovendo, velho? Vamos molhar? Meu nome é Tony. Ô! Ei, você é doido? Quer matar, ué? Até que eu Manda mato, desligar velho. o áudio, tá ruim pra ouvir mesmo. Desativei aqui. Natanael, presta atenção, Natanael. Estamos em aula, meu filho. Voltando para o exercício. Deixa eu ver onde é que está o exercício. Está cheio de janela aberta aqui. O Natanael me desconcentrou aqui, me perdi. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Não consegui achar, não, rapidinho, gente. Por isso que quebra um pouco o raciocínio. Por isso que eu estou falando para vocês. Vocês querem falar alguma coisa, vocês apertam o botãozinho, levantar a mão, porque a gente que está aqui dando aula, a gente perde o raciocínio. Agora mesmo eu já não estou nem conseguindo encontrar onde é que eu estava. A gente estava falando dos exercícios. Aqui, voltei. Estava em outra guia. Desenha a figura que corresponde à soma das figuras abaixo. Então, aqui ele deu um exemplo. Ó. Mínima mais uma mínima corresponde a uma semibreve. Por quê? Porque a mínima é a metade da semibreve. Então, duas mínimas vai dar uma semibreve. Quais são as duas figuras que somadas, né? Que corresponde, por exemplo, a qual é o resultado, na realidade, da soma de duas fusas? Aí vai ter que ser quem, voltando aqui, ó, a figura que vem anterior a ela. Vai ser a semicocheia. Por quê? Porque uma semicocheia corresponde a duas fusas. Então, a soma de duas fusas vai ser igual a uma semicocheia. Ok? Se tiverem dúvidas sobre as questões, façam igual o irmão Daniel. O irmão Daniel está sempre me procurando, sempre mandando mensagem, sempre tirando dúvidas. Desenhe a figura que corresponde à soma das demais. Exemplo. Qual é a figura que corresponde a quatro cocheias? Volto de novo para aqui. Eu sei que duas cocheias corresponde a uma semínima. Quatro cocheias vai ser o dobro de semínimas. Duas semínimas corresponde a uma mínima. Então, uma mínima ela é igual a duas semínimas, logo ela vai ser igual a quatro cocheias. Então, a figura que corresponde a quatro cocheias aqui vai ser a semínima. Qual foi a outra atividade? Esse aqui, exercício 4. Aí eu vou voltar de novo lá para a tabela. Ó. Semana 6. Exercício módulo 3, 06. Olha o nome do arquivo. Ó. 06, exercício 4, 16 e 19. 04, na realidade, nem se aqui é 04, eu não fiz pedido. Foi o 03, né? Deixa eu ver se foi o 03. Chuvinha tá boa, hein?
Graças a Deus. Aqui ele está falando 0,3 mais semana 6. É o 0,3. Então não foi pedido 0,4, não. Na outra semana foi o 0,5 do módulo 3. Do módulo 3, desculpa. Para a próxima semana. Eu estou confundindo aqui, desculpa. A gente está ainda no módulo 2. Então, no módulo 2, um exercício foi esse que a gente viu agora, e o próximo é isso mesmo, é o 0,4. Não foi pedido 0,4, não. Então, aí pode ser que eu deva solicitar em alguma revisão, né? Para a próxima semana, por exemplo. Eu pedi foi material complementar. O material complementar. Nós temos aqui, módulo 2, né? Exercícios complementares. Salvo engano, acho que foi esses dois primeiros aqui, ó. Que eu até passei na aula anterior. Aí, nesse exercício aqui, ele está falando assim, dá o nome da figura e sua pausa. É parecido com aquele anterior, né? Então, é um tipo de exercício para o aluno aprender, né? Memorizar a nomenclatura de cada figura. Então, a mínima com o seu respectivo número. Lembra que eu falei? Cada número, cada figura ele tem um número específico, aquele número é a identidade, é a identificação de uma dada figura. Então, a mínima, ela é essa figura aqui, ó, a sua pausa na terceira linha, lembra que eu falei com vocês ainda há pouco? E ela é representada pelo número 2. Deixa eu ver se eu acho aqui a pausa da semibreve, se aparece aqui nesse exercício. Não aparece nesse exercício. A da semibreve vai ficar aqui na quarta linha. Enquanto que na mínima é da terceira linha para cima, a da semibreve é na quarta linha para baixo. Então, você vai colocar, aqui eu tenho a figura, você vai desenhar a pausa dela e vai dizer qual é o nome dessa figura e qual é o número que representa ela. Ficou em dúvida em relação ao número? Vai lá no módulo, no slide que a gente está trabalhando, tem aqui. Ó, que são os números de cada uma das suas respectivas figuras. Certo? Então, esses foram os exercícios que a gente viu para esse módulo. Aqui também vai trabalhar os valores proporcionais. Nós temos o modelo, duas colcheias, uma semínima. 4 semínimas. Qual é a figura correspondente a 4 semínimas? Hã? Qual é a figura que corresponde a 4 semínimas? Eu sei que a mínima... Uma semibreve. A semibreve. Muito bem, Marcos Vinícius. A semibreve, ela corresponde a 4 semínimas. E corresponde a 2 mínimas. Cada mínima corresponde a 2 semínimas, logo 4 semínimas equivale a 1 semibreve. Então tem essa proporção matemática aí, gente. Vocês ficam atentos em relação a essa proporção, para não se atrapalhar. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho uma mínima, tá vendo? E tenho 2 semínimas. Eu sei que uma mínima equivale a 2 semínimas. Então, essas 2 semínimas aqui equivalem a uma mínima. Então, essa representação aqui é como se fossem 2 mínimas. Então, elas também vão equivaler a uma semibreve. Ok, a gente não vai ter muito tempo para trabalhar com isso. Nós temos aqui esse exercício aqui, que é com a linguagem rítmica, em que ele fala assim, ó, considerando que a semibreve tem duração de 4 batidas, essa referência inicial que a gente atribui para os valores das figuras, né, como se fosse um compasso quaternário, em que a semibreve vale 4 tempos. Então, se a semibreve vale 4 tempos, você dá 4 batidas nelas. A mínima, como é a metade da semibreve, vai ser a metade de 4, que é 2. Então, vão ser 2 batidas. E a semínima... Opa, passou.
E a semínima vai ser uma batida. Então, o som, ele vai ser um som só, porém, no ritmo você faz as 4 batidas. Então, na linguagem rítmica, a gente representa o som com a sílaba tá. Então, na hora de executar a letra A aqui, ó, essa primeira linha, ela fica assim, ó. Eu começo de cima para baixo, porque tudo que está em cima tende a descer, né? Tudo que bate sobe. Então, o tempo começa aqui, ó. Começou. Tá vendo? Esse é um tempo. E aí eu faço 4 vezes esse movimento e falo tá uma vez só a duração dessas 4 batidas. Então fica tá, bati 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4 e sustentei o tá 4 tempos, ou seja, 4 batidas. Por quê? Porque é uma semibreve. A semibreve é a nota de maior duração e dentro de compasso ela vai 4 tempos. Então, dando sequência, vem de novo outra semibreve. Tá. Na sequência, eu tenho 2 mínimas. A mínima não é a metade da semibreve. Se a semibreve vale 4, a mínima vale 2. Então, eu só vou dar 2 batidas. 2 mínimas e 2 batidas. Tá, 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 e aí finaliza. No B, a mesma coisa. Onde tiver mínima, 2 batidas. Onde tiver semibreve, 4 batidas. Tá, e aí finalizou com a mínima com 2 batidas. Certo? Na C, a gente já tem aí a presença de uma C mínima. A C mínima, ela vale a metade da mínima. Se a mínima são 2 batidas, a C mínima vai ser uma batida somente. Então, onde tiver semínima é uma batida, onde tiver a mínima, 2 batidas, onde tiver a semibreve, 4 batidas. E você sustenta o tá conforme a duração que está indicada aí pela figura. Então, na semibreve vai ser, na letra C aí, ó. Tá, tá, sem subdividir. Não há necessidade de fazer tá. Não, certo? Aconteceu aqui porque eu dei uma batida aqui, ó. Aí eu fiz a pressão do diafragma e acabou interrompendo o som. Mas a voz tem que ficar firme. Que é assim que a gente faz quando a gente está tocando com o instrumento. A gente não fica sustentando uma nota e dando impulsão no som. Não, a gente mantém o som e a gente sustenta o som e conta o tempo dele, a duração dele. Pode ser que você até aumente a intensidade ou diminui, né? Se a música tiver essa dinâmica, mas você não faz essa variação em função do tempo. Não tem isso. Vamos aí abrir o microfone rapidinho e vamos fazer a letra D. Eu vou contar 4 tempos. Não precisa abrir o microfone, não, desculpa. Pode deixar fechado. Vocês vão fazer daí mesmo. Eu vou contar aqui 4 tempos. Quando fechar o 4 tempo, a gente inicia aqui, ó, com 2 batidas já na letra D com a mínima, tá bom? Então vamos lá, rapidinho, só para a gente exercitar isso. Eu vou dar 4 batidas e aí vocês começam, certo? Vamos lá, eu vou fazer junto com vocês. Vou dar 4 batidas primeiro, em seguida a gente inicia. 1, 2, 3, 4. Vamos lá? Tá, 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 tá. A aula vai ficar gravada. Teve dúvida, reassiste a aula, tá bom? Eu estou percebendo que são poucos que estão reassistindo a aula como uma forma de fazer revisão do conteúdo. Aqui é a mesma coisa, ele está indicando, tá vendo? A mínima, que lá era 2 batidas, que ela vale 1. A semibreve, que lá era 4 batidas, aquela vale 2. Aí vocês mantêm a mesma proporção. Semibreve vale 2, batidas a mínima é a metade, vai valer 1. No
Pronto, só foram esses exercícios. Ah, tem o 9. No 9 eu tenho aí a semima, uma batida. A pausa, a gente não fala nada, a gente só faz a batida em silêncio. E as figuras é que a gente fala a sílaba tá. Então, a semima é uma batida e as pausas vão ser correspondentemente uma batida. Se fosse o caso aqui eu tenho, tá como se fosse para cima, ó. A caixinha tá como se fosse para cima. Então, ela é a pausa da mínima. Sendo a pausa da mínima, então eu dou 2 batidas aqui em silêncio. Eu vou demonstrar o primeiro e aí vocês prestem atenção como é que é. Primeiro eu começo com silêncio, então é só a batida. Então, ó. Pá, pá, pá. Certo? Aqui aparece como se fosse um contratempo. Só é uma batida. E em seguida já vem as 2 batidas da mínima. Treinam isso em casa, gente. Vão treinando isso. É muito importante a gente fazer esse treinamento de ritmo. Certo? Isso é muito importante. Porque é a lógica muito próxima do que acontece exatamente no instrumento. O instrumento não vai falar tá, ele vai executar exatamente a nota. Beleza? Então, no módulo 3, nós vamos estudar o que é o compasso. O compasso é o agrupamento de tempos. Nós utilizamos 3 formas de agrupamento, que é de 4 em 4 tempos, de 3 em 3 tempos, de 2 em 2 tempos. Quando ele é agrupado de 4 em 4 tempos, nós chamamos de quaternário. Quando é agrupado de 3 em 3 é ternário. Quando é agrupado de 2 em 2 é chamado de binário. E eles podem ser de 2 naturezas. Pode ser simples, como pode ser composto. Simples se refere àquele compasso em que ele possui subdivisão binária. O que isso quer dizer? Um tempo ele é considerado com 2 subdivisões. Você pode pegar um tempo e dividir em 2 partes. É o compasso simples. Ele dá essa possibilidade de subdivisão em 2 partes. Já o composto, não. O tempo ele é dividido em 3 pequenas subdivisões. Então, ele tem subdivisão ternária. Então, a gente trabalha musicalmente com esses 2 tipos de compasso. O compasso chamado de simples e o compasso chamado de composto. E como é que a gente sabe que o tempo está sendo dividido de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4? Existem os números que vão representar isso. No compasso simples, por exemplo, existe um número representado em forma de fração. Né? Fração é aquele número que você tem um número em cima do outro, né? O superior, matematicamente falando, chamado de numerador, e o inferior, chamado de denominador. Então, a gente tem o numerador indica a quantidade de tempo e o denominador indica a qualidade, ou seja, indica a figura. É aí que aparece aquele númerozinho que eu falei que vocês precisam memorizar, em que semibreve é 1, mínima é 2, semínima é 4, cocheia é 8 e assim sucessivamente. Então, como é que eu sei? Primeiro, vai ter essa fração musical indicando esse compasso, ou vai ter uma barrinha dividindo. Como aparece aqui, ó, vai ter uma barrinha. Essa barrinha ela divide conforme for a natureza do compasso, do tempo da música. Então, se for uma música de 4 em 4 tempos, a cada 4 tempos vai ter uma barrinha dessa. Se for de 3 em 3 tempos, a cada 3 tempos vai ter uma barrinha dessa. Se for de 2 em 2, a cada 2 tempos vai ter uma barrinha dessa, que é chamada de barras de compasso. Certo? Então, as barras de compasso elas têm essa função de dividir os tempos em que a música está subdividida. Essa barra ela é só uma linha, ela é chamada de barra simples, mas a gente vai ter também a presença de outros tipos de barra, que pode ser dupla, pode ser uma barra grossa, uma barra fina. Mais adiante a gente vai ver qual é a finalidade delas. Tá bom? Então, cada barra é chamada de barra de compasso e cada intervalo entre uma barra a gente chama de compasso. Então, quando eu falo compasso binário, significa que entre cada barra você tem 2 tempos no máximo. Se for ternário, entre cada barra 3 tempos no máximo. Se for quaternário, 4 tempos no máximo. Então, os outros tipos de barra que pode ter é esse aqui, uma barra fina, uma barra grossa.
ela aparece no finalzinho da música, ela indica que a música terminou. A música termina exatamente ali. Você pode ter a chamada barra dupla. Essa barra dupla geralmente separa, por exemplo, tem músicas que apresentam estrofe e apresentam coro. A estrofe é aquela parte que ela apresenta letras diferentes, né? Ela apresenta poemas diferentes. E o coro é aquela em que a letra se repete. É aquela parte principal da música, né? Que é a parte que mais em que a gente repete aquele poema. Então, ela pode indicar a separação desses trechos musicais. Então, aqui fala, nos hinos está entre a estrofe e o coro. Então, aquele hino que só tem estrofe, você não vai ver a barra dupla. A não ser que haja mudança de compasso. Ou seja, o hino começa com um compasso de 3 em 3 tempos, depois muda para de 2 em 2. Aí pode aparecer uma barra. A barra dupla não tem função de barra de compasso. No hino 7, exceto no final de um período ou trecho, quando é composto, quando o compasso é completo. Deixa eu ver aqui rapidinho o inário. Eu não estou com o inário para a gente ver esse exemplo. A barra dupla ela não tem a função de barra de compasso, ou seja, ela não tem a função de dividir o compasso com o seu máximo de tempo, e sim para poder separar duas estruturas diferentes da música, né? Como nesse exemplo aqui que eu falei, que é a questão da estrofe e do coro. Então, nós temos aqui o hino 7. Aqui no hino 7 vai dar o exemplo que ele falou aqui. Ó. No hino 7, a gente tem aqui, ó, tá vendo? O coro terminou a estrofe, que é aquela parte que se repete, mas que ela apresenta letras diferentes, né? Ela apresenta poemas diferentes. E aí vem o coro em que a letra ela se repete. No coro, então é a separação entre estrofe e coro, a gente vai ter a barra dupla. Aqui é a barra de compasso, ó, que está dividindo os tempos. Compasso. E aqui é a barra dupla que está dividindo a estrofe e coro. Da mesma forma, no hino 80, aqui ele está falando assim, ó, a barra dupla aparece aqui, porém ela aqui está tendo a função de barra de compasso. Por que ela está tendo a função de barra de compasso? Porque ela, coincidentemente, ficou exatamente onde deveria ter uma barra de compasso. Por quê? Porque esse compasso aqui, ó, ele é um compasso de 4 tempos. Então, fechou 4 tempos, tem uma barra simples. Aqui fechou 4 tempos, deveria ter uma barra simples. Só que como está começando um coro, aí foi necessário utilizar uma barra dupla, porque é a barra dupla que separa a estrofe do coro. Então, aqui ela teve a função também de barra de compasso, porque ela ficou coincidentemente no lugar onde deveria ter uma barra simples. Tem também o chamado ritornello, que é uma barra dupla. Ela aparece com a barra final, só que ela tem esses dois pontos aqui. Significa que eu tenho que repetir um determinado trecho musical. Então, por exemplo, tem hino que já começa já com essa barra, que é chamada de ritornello. Em um determinado momento lá na frente, eu vou encontrar uma outra barra ritornello. Então, aqui está me dizendo o seguinte, ó, que eu tenho que voltar para onde eu tiver um ritornello, ou se não tiver ritornello nenhum, significa que eu tenho que voltar para o início da música. Então, eu toco até aqui, quando chegar aqui, eu tenho que retornar lá para onde tem a barra de ritornello. Ou se não tiver, como eu falei ainda há pouco, você vai para o início da música. Aí o que é que acontece? Se tiver aqui, ó, casa 1, eu venho, executo a música. Quando eu chegar aqui, eu volto lá para o início, ou para onde tiver uma barra de ritornello. Quando eu chegar aqui de novo, eu já não toco a casa 1, eu já pulo para a casa 2. Então, acontece muito isso também. Pode acontecer, por exemplo, eu comecei a música, cheguei aqui, ó, ele pede para eu retornar. Então, eu vou retornar, só que fala que eu tenho que fazer essa casa 2 vezes. Ó. Isso aqui funciona como casa 1 e 2. Então, eu volto para o início, torno a executar a casa aqui a segunda vez, volto para o início, e aqui eu já pulo para a terceira casa. Então, aqui é um exemplo de ritornello com 3 casas. Nesse caso aqui, nós temos o hino 61, e aqui nós temos o hino 21. Certo? Aí vocês podem também observar, procurar na internet a execução desses hinos, e aí vocês vão verificar essa dinâmica aí do uso dos ritornelos. A fórmula de compasso que eu falei ainda há pouco. Aí aqui agora a gente vai entender para que serve aqueles númerozinhos que eu falei, que cada figura tem um. Ele serve justamente para a gente compreender qual vai ser o valor de uma determinada figura em um determinado tipo de compasso. Então, por exemplo, quando a gente abre um inário lá e aparece
No início do hino, aparece esse símbolo aqui, que a gente chama de clave, nós vamos estudar mais adiante. A clave é um padrão que determina a nomenclatura dos sons. Ou seja, uma nota que fica na primeira linha, ela recebe um nome. Na segunda linha, ela recebe outro nome, conforme o padrão da clave que está determinado. Então, na clave de Sol, a nota que fica na primeira linha, na clave de Sol, que é chamada de clave de Sol, segunda linha, a nota que fica na segunda linha é chamada de Sol. A nota que fica na terceira linha já tem outro nome. A nota que fica no primeiro espaço já tem outro nome. A nota que fica na quinta linha já tem outro nome. Só que não existe só esse padrão. Existe outro tipo de clave de Sol. Assim como existe outro tipo de clave de Fá, existe outro tipo de clave de Dó. E essas claves, elas vão dar nomes diferentes às notas. Aí você fala, bicho, para que tantos padrões numéricos assim? Porque cada instrumento ele apresenta uma tonalidade diferente. E em função dessas tonalidades, esses instrumentos eles vão precisar de um padrão de nomenclatura diferente. Para quê? Para na hora que esses instrumentos forem tocar instrumentos diferentes, cada um na sua clave, eles conseguem se afinar entre si. Irmão Daniel, você quer falar alguma coisa? Sim. Pode perguntar. Lá no Classroom, onde tem as atividades, lá no final tem atividade avaliativa. São as provas? Essas atividades avaliativas, elas não são as provas. Na aula gravada, eu até comentei sobre isso, só não acho que foi a primeira aula. Aqui nas atividades avaliativas, só são para vocês praticarem. Somente isso. Aqui vai ter A padrões gente de faz nota. ela e precisa mandar também? Não, essa aqui não precisa mandar, não. Vocês só vão exercitar, somente. Tá bom? É só a revisão particular de vocês. Mas a gente, salvo engano, acho que vai ser solicitado. Deixa eu verificar aqui. Se eu não me engano, eu vou solicitar. Quando a gente estiver na semana 7, semana 8, na semana 8 vocês vão fazer essas atividades. Aí tem até uma observação aqui. Vocês vão fazer a do módulo 1. Deixa eu botar lá do Google Classroom. As atividades avaliativas. Atividades avaliativas. Aí eu tenho do módulo 1, né? Eu tenho do módulo 2 e tenho do módulo 3, certo? Aí aqui vai pedir para que vocês façam essas atividades na semana 8 ainda. E aí fala assim, essas atividades deverão ser respondidas sem consulta, ou seja, você vai responder cada uma delas sem olhar para nada, nenhum material. Você vai se organizar para você responder sem olhar para nenhum material. E depois eu vou estar postando o gabarito delas no próprio grupo de WhatsApp para você conferir as suas respostas. É só uma atividade para vocês fazerem a revisão do que a gente estudou nos 3 primeiros módulos. Entendeu, Daniel? Então não precisa mandar isso aí, não. Não. Aqui é só para vocês mesmos fazerem a revisão. Vocês vão responder Tá bom. sem consulta. Depois eu vou postar o gabarito no grupo. Vocês só vão conferir. É uma atividade de revisão de vocês. Voltando à fórmula de compasso, no hino, você vai ter lá a clave, que é um padrão de nomenclatura de notas específica para um determinado tipo de instrumentos, né, que eles têm um determinado tipo de altura. Porque se eu utilizar a mesma clave, por exemplo, para um sax tocar com a flauta, mesmo que eles toquem as mesmas notas, eles não vão afinar, porque cada instrumento, e cada um desses 2 instrumentos, eles têm uma afinação diferente. Então, cada um precisa de um padrão de clave específica. O sax vai precisar de um tipo de clave de dó e a flauta vai precisar da clave de sol. Então,
a clave ela é um padrão específico para cada tipo de instrumento, para que esses instrumentos, ao executar uma determinada música, eles se afinem. Senão a gente não consegue ouvir a música, fica um num tom e outro em um tom totalmente diferente. Certo? Então, vai aparecer esse número. Ó. Aí você vai dizer, vixe, o que é que quer dizer esse número aqui? Esse número 8 que aparece embaixo, ó, é o número de identidade da costeia. Sempre que aparecer um 8 na parte de baixo dessa fração, esse número vai estar se referindo à costeia. Se aparecer um 2, ele vai estar se referindo à mínima. O número de cima vai me dizer de quanto em quantos tempos a música está dividida. Se está indicando o número 2, compasso é binário. Se tiver o número 3, compasso é ternário. Se tiver o número 4, compasso é quaternário. Se tiver um 2 aqui, significa que é a mínima. A mínima vai ser a figura que vale um tempo, dentro daquele compasso lá. A figura que vale um tempo nós chamamos de unidade de tempo. Certo? No compasso quaternário, a gente vai executar a marcação dos tempos. Se for anteriormente ao MPS, a gente marcava assim, de maneira linear. Ó. 4 tempos era 1, 2, para a esquerda, direita. 1, 2, 3, 4. Ternário. 1, 2, para a esquerda. 1, 2, 3. E binário era 1, 2. A gente só marcava assim. Só que a gente não fazia a acentuação métrica, que é algo que eu vou estar explicando para vocês no próximo encontro. Tá bom? A gente não vai ter como trabalhar a acentuação métrica ainda nesse encontro. Que seria aqui, ó, o que é o tempo forte, o tempo fraco. O ideal seria explicar já hoje. Eu vou ver se eu consigo explicar pelo menos 5 minutinhos para a gente poder pelo menos finalizar lá aquele fórum. Que no fórum, deixa eu voltar aqui rapidamente no fórum lá do módulo 1. Finalzinho do módulo 1, nós temos aqui, ó, tempo forte, tempo fraco, tem a ver, ver se ele aparece. Vou ver a pergunta. Tempo forte, tempo fraco, tem a ver com intensidade ou acentuação métrica? Aí vocês ficaram de comentar, de participar, né? A gente já tem algumas participações, né? Na realidade, são as mesmas ainda do último encontro, né? Ninguém mais participou. Existem 38 alunos, só 5 participou desse fórum. Acentuação métrica, gente, não tem a ver com intensidade, porque nós estamos falando de tempo. O tempo é duração, e não intensidade. Então, quando a gente fala de tempo forte e tempo fraco, a gente está falando o tempo forte é aquele tempo em que ele tem um pouquinho a mais de duração que os demais. Então, por exemplo, um compasso binário é aquele compasso em que ele acontece de 2 em 2 tempos. É isso? E como é que eu sei que ele está indo de 2 em 2 tempos? Porque ele vai ter um tempo forte e um tempo fraco. O tempo forte, ele não vai ser, por exemplo, eu vou executar uma nota de 2 tempos. Eu não vou dar o primeiro tempo daquela nota em uma intensidade mais forte e o segundo tempo a intensidade mais fraca. Não. Por quê? Porque eu estou falando de tempo, de duração. Então, a duração ela é um pouquinho maior no tempo forte e no tempo fraco a duração é um pouco menor. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não é 1, 2, 1, 2. Eu não vou falar mais forte no primeiro tempo. Eu vou falar um pouquinho mais prolongado. 1, 2, 1, 2, 1, 2. No primeiro tempo é um pouquinho mais prolongado, por isso que ele é um tempo forte, né? Estou falando de duração. E o tempo fraco ele tem uma duração um pouquinho menor para indicar que ele é um tempo fraco. Então, tem pessoas que andam assim, com passo binário. Ela dá um passo um pouquinho mais prolongado, o outro mais rápido. Ela é como se ela descansasse mais em uma perna e menos na outra. Né? A gente tem essa tendência dessa regularidade em andar em compasso binário. Então, o tempo forte é 1, 2, 1, 2. Compasso ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu não preciso falar forte 1,
mas eu falo um pouquinho de mais tempo. Ele tem um pouquinho mais de duração. Quaternário, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No quaternário, a gente tem o primeiro tempo forte, o segundo fraco, o terceiro sim forte e o quarto tempo fraco. Aqui, por exemplo, olha o exemplo, não podia ser melhor. Chuva, né, que é o que está acontecendo agora. Na palavra chuva, a gente fala um pouquinho mais de tempo no chu do que no vá. Chuva. A gente não fala chuva. Se eu falar chuva, eu vou estar dando ênfase no VA, né? Que no caso, transpondo para a linguagem gramatical, a sílaba tônica na palavra chuva é o chu. Por quê? Porque a sílaba tônica é aquela sílaba que a gente leva um pouquinho mais de tempo. Chuva, chuva. Então, o tempo binário é isso. Forte, fraco, chuva. Eu não preciso falar chuva, chuva. Não, porque eu estou falando de duração. É tempo forte. Chuva, chuva, chuva. Leva um pouquinho mais de tempo em relação ao vá. Outro exemplo bacana. Música. Ó, música. Eu dou um pouquinho mais de ênfase no mu do que no si, no zi e no cá. Ou seja, a sílaba tônica é mu. Música. Sílaba tônica, mu. Então, mu é o tempo forte. Música. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E no quarto tempo, outro exemplo fantástico, chocolate. Chocolate. É um chó. Eu falo um pouquinho mais, com mais tempo do que o lá, ou do que o có, e o lá um pouquinho de mais tempo que o t. Chocolate. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sem alterar a intensidade de nenhum desses sons. Por quê? Porque eu estou falando de tempo. Então, a acentuação métrica tem a ver com tempo. Tempo tem a ver com duração. Um tempo é forte quando ele é levemente mais forte que os demais. Esses demais são os tempos fracos. Aí nós temos a observação no próprio MTS, ó. Os acentos métricos devem ser executados da mesma maneira que acentuamos as sílabas gramaticais das palavras. E nada tem a ver com o volume de som, intensidade. Então, a acentuação métrica não tem nada a ver com intensidade, ela tem a ver com a duração do tempo, já que estamos falando de tempo. Então, a palavra chocolate foi utilizada apenas como um resultado didático, né? Um recurso didático, só para a gente poder entender melhor o exemplo disso. Tá bom? Na próxima aula eu retomo essa explicação sobre a acentuação métrica dos compassos. E os compassos, eles são divididos justamente por conta dessa acentuação métrica. Então, se ele é binário, é por quê? De 2 em 2 tempos, você vai ter tempo forte, tempo fraco, tempo forte, tempo fraco. De ternário, de 3 em 3 tempos, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Quaternário, de 4 em 4 tempos, forte, fraco, sendo forte, fraco, forte, fraco, sendo forte, fraco. Certo? Em tempo, não em intensidade. Então, por hoje, a parte teórica é isso aí. Eu recomendo, vocês vão assistir, ó, as aulas que estão disponibilizadas para vocês. Como eu falei, o tempo é curto para a gente trabalhar a parte teórica. Então, no próprio módulo 3, vocês vão ter aqui vídeo áudio de revisão. Aí vocês assistem a vídeo áudio de revisão. Inclusive, está em dois vídeos. E aqui o módulo da aula de hoje. Aí eu vou estar postando a aula gravada aqui também. Assim como já tem no módulo 2, nós já temos no módulo 2, a aula gravada já foi posta aqui. Né? Assim como no módulo 1 também a aula 1 já foi postada aqui. A aula hoje está sendo gravada, eu vou estar amanhã renderizando, e assim que eu postar no YouTube eu coloco aqui, tá bom? Aí eu recomendo não deixar acumular. Quem já acumulou, se organize para ficar em dias. A gente está terminando o módulo 3, o próximo encontro vai ser revisão. As atividades do módulo 3, ou melhor, a atividade da semana posterior a essas duas que a gente vai ter atividades, só vão ser para fazer revisão dos módulos 1, 2, 3, certo? Então, todo o material aqui é tudo revisão, ó.
Aí essas atividades aqui, eu já vou dar um alívio aí para vocês. Não vou solicitar essas atividades da semana 7 da semana 8. Por quê? Porque elas vão ficar por conta de vocês. Vocês vão fazer simplesmente para poder realizar a revisão. Deixa eu ver. Alguma pergunta? Na próxima aula a gente vai retomar, né, a situação médica e a gente trabalha com esses exemplos que tem aqui, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Que a gente já vai encerrar o encontro. Nenhuma pergunta, né? Estamos entendidos. Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar o encontro, tá bom? Só finalizar aqui a gravação. A gente não grava a oração, tá bom?